Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Modelagem e Costura Objetiva da professora Vânia Machado. Eu sou a professora Simone Ludovico, sou a professora de costura aqui do canal. No vídeo de hoje estaremos fazendo o nosso amado Faça e Venda com o modelo desse vestido lindo para você estar fazendo aí na sua numeração. Para esse modelo, estaremos usando o crepe Duna com textura de linho. Olha só, lá da Máximos Tecidos Finos, que inclusive você tem desconto com o cupom Vânia Machado 10. Mas de qualquer forma, gente, vai estar escrito aqui na descrição do vídeo. Corre lá e garanta o seu desconto na Máximos Tecidos Finos, que tem excelentes tecidos, inclusive esse. E se você é nova aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos aqui, a professora ensina modelagem, agora eu venho ensina a costura, então não perca as novidades do canal. Deixa aí o seu like, seu comentário, o que você achou da aula, do modelo, do caimento do tecido, ou em qual tecido você faria. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Então nos vemos na nossa aula. Bom, meninas, vamos começar aqui o nosso vestido midi evasê, né, com franzido. Então, aqui eu estou utilizando o tecido da Máximos Tecidos Finos. É um crepe Duna com textura de linho. Depois eu vou mostrar ele bem mais perto aí para vocês. E aqui eu posicionei, aqui tá a dobra do tecido, do lado de lá tá a nossa auréola. A parte da saia, frente, ela está com indicação de dobra do tecido, então eu posicionei aqui. Então, você vai posicionar bem rente à sua dobra do tecido e vai colocar um peso, e aí então o seu molde já vai estar no fio, tá? Agora nós vamos medir o fio do nosso tecido na parte costas do nosso molde. Então aqui eu tô com a minha fita métrica, aqui eu tenho a linha de fio do meu molde, aqui é a parte das costas, né, da nossa saia, e aqui eu vou encostar a minha fita métrica na linha de fio, venho aqui até a dobra do meu tecido e vejo qual é a distância. Neste caso aqui, tá de 40 centímetros. Feito isso, eu ponho um peso aqui. Agora, eu vou posicionar aqui, ó, na parte de cima da seta, posiciono aqui em 40 centímetros e vou observar se ficou rente ou não. Nesse caso, a minha fita não tá, a minha linha aqui não está encostando na fita métrica. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu molde, vou puxar levemente, delicadamente, até encostar aqui na minha fita métrica. Então, agora que a minha linha está rente com a minha fita, eu posso travar aqui o meu molde, ele está na linha de fio correta. Lembrando que aqui na parte costas nós temos ali a marcação da altura do zíper, então é importante que você passe essa informação para o seu tecido. A minha mesa é um pouco estreita, então por isso que a gente não consegue abrir o tecido aqui completamente, tá? Mas feito isso aqui, você vai poder cortar o seu tecido seguindo aqui a borda do seu molde, porque ele já possui margem de costura. Então, não há necessidade, eu posso deixar até mais encostado aqui, o máximo que eu puder, porque não há necessidade de deixar sobra de tecido, pois o molde já contém margem de costura de 1 centímetro. Feito isso aqui, você pode cortar essa parte, nós vamos posicionar o restante do nosso molde. Uma outra observação aqui é que no nosso molde, ele tem aqui como opcional você também fazer a saia forrada, caso você esteja trabalhando com uma musseline, um chiffon, que são tecidos leves e transparentes, então você pode fazer com forro, tá? Aqui eu tô com o restante, né, do meu molde, aqui eu tenho a minha manga, que tem indicação de costa e frente, e também tem uma marcação ali na parte referente ao ombro. Aqui embaixo nós iremos fazer túnel com elástico, tá? Aqui a informação no nosso molde. Aqui na parte da manga você vai medir o fio do tecido da mesma forma que eu ensinei na parte da saia.
Aqui nós temos o corpinho costas, você também vai alinhar aqui, medindo o fio. A forma de medir o fio é a mesma, tá, gente? Qual é o importante? É que você deixe com a mesma medida de distância, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da seta, tá? Tanto aqui, em qualquer parte do nosso molde. Aqui, ó, nós temos a parte do viés. Então, você vê que você vai alinhar aqui. Por exemplo, tem 22 centímetros e eu vou deixar bem reto aqui com a minha fita métrica. Pronto, ele já está alinhado, você percebe que ele está já no ângulo de 45 graus. Aqui é o detalhe daqui da parte da manga, onde a gente vai fazer o nosso túnel. Aqui é a parte frente. E a parte frente e costas, nós vamos precisar cortar 2 vezes, porque ela está dupla. Então, aqui você tem 4 vezes de tecido. Como o meu tecido está dobrado, então, eu cortando aqui uma vez, eu já tenho 2 partes, vou repetir o processo, tá? Então, você vai cortar 2 vezes a parte do corpo costas e do corpo frente. Aqui você vai cortar uma vez com o tecido dobrado. Aqui basta uma vez no tecido, não precisa estar dobrado, tá? Porque a gente só vai precisar de um. Então, quando você abrir aí o seu tecido, você corta essa parte, tá ok? Então, aqui tá já os nossos moldes. Aqui você tem uma indicação de marcação aqui, que é o ponto onde a gente vai colocar o rolotê. Então, todas essas informações que estão no seu molde precisam ser passadas para o tecido, todas essas marcações. Então, você vem com um giz de cera, giz de cera não, um giz de alfaiate, que ele diz que apaga com ferro, uma caneta fantasminha, ou mesmo até um pique para fazer essa indicação, tá? Aqui no molde do corpo frente, nós também temos uma informação aqui, que o franzido aqui, esse valor aqui, ele precisa ficar com 12 centímetros, no caso do tamanho 36 ao 44, e se você estiver fazendo do tamanho 46 ao 54, ele vai ficar com 14 centímetros de altura na hora que a gente franzir, tá bom? Eu estou fazendo o tamanho 36, porque eu vou fazer para minha filha, certo? Então, vamos lá. Também vem 2 pequenos moldes, que é para o tamanho do elástico. O elástico que a gente vai usar no punho, nós vamos precisar de 2, e o elástico que nós vamos usar na cabeça da manga. Então, aqui eu já cortei um, tô com outro elástico aqui para mostrar para vocês, e aqui eu vou... Você pode deixar o papel, o molde por baixo, colocar o elástico aqui por cima, ó, e aqui você vai cortar, né, no tamanho do molde, ok? Então, nós vamos precisar de dois elásticos de cada tamanho aqui desse molde. Bom, aqui eu tô com o corpinho frente. Vou posicionar aqui, ó, já tô com direito, né? Que eu cortei assim, dobrei assim o meu tecido para cortar. Então, já tô aqui com a peça direito com direito. Aqui, alfinetei, vou passar uma costura reta aqui. Ainda não é a costura de franzido. Lembrando de respeitar a margem de costura. Então, aqui, ó, passei a costura reta, 1 centímetro de margem. Aqui nós vamos reservar, porque nós vamos agora fazer o rolotê. Então, aqui eu tenho o meu tecido para o rolotê. Tô aqui com o meu direito para cima. Vou dobrar aqui, ó, direito com direito. Vou alfinetar. Você pode alfinetar todo ele, tá? E nós vamos costurar com a margem de 1 centímetro. Costurado. Agora, aqui eu vou refilar essa margem. Ela tem 1 centímetro, eu vou cortar aqui, deixar ela com meio centímetro, que é para a gente conseguir desvirar com mais facilidade. E esse rolotê não ficar tão rígido, tá?
Existe ferramentas próprias para você desvirar o rolotê, mas eu tenho, porém não sei onde se encontra no momento. Então, eu dei um pequeno pique aqui, tá? Ó. Formo tipo uma alcinha, ó. Dá um pequeno pique aqui, eu introduzo um grampo comum de cabelo, ó. E aí eu utilizo para virar meu rolotê. Pronto, rolotê preparado. Eu esqueci de falar, você vai fazer essa costura aqui com as duas partes que a gente tem desse molde, que essa parte aqui ela é dupla, tá? Então, eu fiz nessa aqui e fiz na de cá também, tá? Então, temos aqui, ó, a costura do centro-frente nas duas partes. Aqui o meu rolotê tá pronto, já já nós iremos precisar. E o que eu vou preparar agora? Vou preparar a manga. Então, a manga eu tenho aqui o acabamento, né, onde a gente vai para formar o túnel. Aqui eu fiz a indicação, ó, de frente e aqui aquela marcação que a gente tem no molde. Então, eu passei aqui para o meu tecido, vou pegar a minha manga. Aqui na manga, eu fiz um pique na parte que é a cava frente e aqui eu já sei que é a minha cava costas, que é para não me confundir, certo? Aqui também eu tenho a marcação igual que tem lá no acabamento da manga. Eu só vou passar essa marcação aqui para o outro lado. Eu deixei só nessa aqui. Você pode fazer um piquezinho também. Quando a gente faz pique de marcação, gente, são piques pequenininhos, tá? Somente para a gente marcar. Agora aqui eu vou abrir, ó. Vou pegar este acabamento e vou colocar, ó, direito com direito, aqui, e do lado de cá. Direito com direito. E aqui nós vamos passar uma costura reta. Então, eu vou alfinetar e vamos passar aqui uma costura reta com 1 centímetro de margem. Sempre inicie e finalize a sua costura com retrocesso. Meninas, esse modelo ele tá perfeito agora para o outono e inverno, né? Mas, caso você queira, você pode fazer ele encurtando essa manga, deixando a manguinha dele mais curta, caso você queira fazer ele, se você mora numa cidade que não é fria, né? Então, uma cidade calorenta, você pode fazer ele com a manga curta. Então, depois de passar a costura reta, você vai passar uma costura de acabamento aqui na outra borda. Pode ser o overlock ou o zigue-zague, tá? Agora, aqui, você pode refilar um pouco dessa borda ou também fazer alguns piques, que como tá arredondada, a gente precisa liberar a tensão que fica aqui no tecido, tá? Então, depois disso aqui, a gente vai jogar essa parte para o lado do avesso, certo? E vamos passar uma costura reta aqui, ó, na borda da sua costura de acabamento, tá? Formando assim o túnel para a gente passar o elástico. Você pode vir aqui, alfinetar, se isso for te facilitar, né? No caso, se você é iniciante, facilita demais. Quem já tem um pouco mais de experiência já consegue fazer sem precisar de alfinetar toda essa extensão aqui. Pronto, passada aqui a nossa costura, ficamos aqui com o nosso túnel. Você vai pegar o elástico que é aqui da cabeça da manga, que é esse menor. Vou pegar aqui meu passador de elástico, coloco aqui, travo, e aqui eu vou, ó, introduzir o passador, passar o meu elástico. Aqui você vai com cuidado, ó,
Eu vou deixar o elástico bem rente aqui à minha margem de costura. E vou fazer uma costurinha aqui, mais ou menos em meio centímetro, travando o elástico. Um pequeno retrocesso. Agora eu termino aqui de puxar meu elástico. Ó, e vou fazer a mesma coisa aqui no final. Ó, tô segurando e aqui tá o meu elástico. Aqui, se você quiser, você pode vir, ó, e alfinetar e travar o teu elástico aqui no lugar e fazer o retrocesso. Pronto, meu elástico já está no lugar. Ó, fica assim, essa parte de cima da nossa manga. Aqui eu tô com a parte das costas, tenho aqui, ó, a parte, aqui onde tá a marcação, onde eu vou aplicar o meu rolotê. Aqui é o centro costas, só que eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui a parte onde vai o meu rolotê, vou pegar aqui o meu rolotê, ó, vou abrir aqui, vou posicionar ele aqui. Deixa eu só tirar essa ponta aqui que tá aqui, tá embolada. Vou posicionar ele aqui na minha marcação. Cubro aqui, certo, direitinho. Vou alfinetar. Vou alfinetar aqui todo o meu decote das costas. Agora eu vou chegar ele para lá e vou vir com essa parte para cá. Aqui. E agora eu vou encaixar desse lado. Aqui, ó, tá cava com cava, tá? Centro, costas, centro, costas. Posiciono aqui, eu tô posicionando a minha costura para baixo. Coloco aqui. E aqui a gente vai alfinetar. Certo? Aqui o centro costas. Agora nós vamos costurar aqui o nosso decote das costas. Agora eu vou costurar aqui e vou costurar aqui. Então, aqui costurei os dois lados, certo? Aqui, gente, nós vamos fazer uma costura de pesponto também. Então, você vai abrir, ó, tenho aqui a minha margem de costura, vou abrir aqui e vou fazer uma costura de pesponto aqui, que é aquela costura aqui, ó, na borda desse lado, no caso que eu joguei por cima da margem, tá? Então, vou fazer desse lado e do lado de cá a mesma coisa. Eu abro para cá e faço aqui em cima, tá? Sempre verifique se a margem tá certinha. Outra coisa, eu deixo sempre assim, 1 centímetro, tanto no início quanto no final. Agora eu vou costurar a de cá. Então, aqui, ó, tá o pesponto. Agora eu vou virar aqui, ó. Então, aqui tá a nossa parte costas já preparada. Agora nós vamos preparar a parte frente. Bom, vou pegar aqui a minha parte frente, vou abrir com o direito para cima, vou vir com a outra
parte frente e abrir com o direito para baixo. Nós vamos agora, ó, juntar aqui as pontas. Juntar o meio frente, abrindo aqui a margem de costura. Colocando costura com costura. E aqui, ó. Vamos passar uma costura reta aqui no nosso decote. Lembrando, gente, que o nosso decote, ele está no sentido do viés. Então, ó, ele tende a esticar. Então, na hora aqui da costura, não fique segurando o seu tecido, só vá direcionando ele, assim como eu vou mostrar. Ó, tô aqui com o meu decote certinho, não vou ficar aqui, ó, segurando ele e deixando a máquina puxar para ele ficar esticado, não. Eu vou deixando ele no lugar e vou costurando, ó, deixando ele frouxo. Deixando aqui frouxo, tá? Sem esticar. Ficando aqui embaixo para não ficar dobrado, eu quero a minha margem aberta. Paro aqui, quando eu chegar na costura aqui do centro-frente, eu vou parar com a agulha dentro do meu tecido, vou girar aqui, ó, do outro lado e vou seguir a minha costura, da mesma forma. Prontinho. Aqui também eu vou jogar aqui, ó, por cima da minha margem e também vou fazer uma costura de pesponto aqui, prendendo aqui essa parte que no caso vai ser forro com o pesponto. Então aqui, ó, fiz a minha costura de pesponto. Agora aqui por dentro, eu preciso fazer os piques para que essa costura desvire e fique bonito, ó. Vou dar um pique aqui no meio, ó. Mais esses aqui. Pronto, aqui você vai ajeitar aqui. Você pode ajeitar aqui com o ferro, mas ele já ficou, ó, bem certinho, ó. Desvirou bem certinho. Agora aqui a gente vai franzir, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, que eu abro essa margem de costura, você passa o ferro que vai ficar mais fácil. Então, aqui, ó, você passa o ferro, tá? Deixa aqui as tuas margens bem abertinhas assim. E nós iremos agora juntar aqui, fechar a nossa lateral, tá? Juntar frente e costas. Então, neste caso aqui, depois a gente vai fazer o franzido, depois que a gente aplicar aqui a manga, tá? Então, nosso franzido vai ser a última parte. Aqui eu tenho a minha parte das costas, vou juntar aqui, ó. Então, vou colocar a parte que vai ficar para o lado do direito, né? Aqui, ó, direito com direito, no caso, esse aqui é onde tem o nosso pesponto, é o nosso forro. Então, aqui eu vou juntar, ó, direito com direito da minha lateral.
Aqui a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó, direito com direito das partes principais. Essa daqui, que no caso fica como forro, a gente não tá juntando agora. Tô juntando só a parte principal. Aqui a gente poderia já fazer tudo de uma vez, tá? Mas eu vou fazer por partes. Então, aqui a gente vai costurar a parte do principal. Então, aqui fechamos. Agora, nós iremos fechar a parte do forro. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, que a gente já costurou. Jogar aqui em cima. Vou pegar aqui, ó. Ó, abrir forro com forro, ó. Vou pegar aqui, lateral com lateral. Direito com direito, e nós vamos costurar. Aqui a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho a minha lateral. Aqui a lateral da parte de frente, lateral das costas, lateral da frente, forro com forro, direito com direito. E vamos costurar. Prontinho, vou abrir aqui. Parte frente, parte costas. Aqui, ó, nossa lateral fechada. Agora, você vai passar o ferro e abrir essas costuras das laterais. E aí, nós vamos embutir agora a nossa manga. Então, aqui, ó, passei abrindo as costuras das laterais. Nós vamos preparar a manga para encaixar aqui. Eu já até encaixei a do outro lado, tá? Olha como fica certinho. Então, vamos preparar aqui. A gente precisa fechar a nossa manga, porque ali a nossa blusa já tá com a lateral fechada. Então, aqui você vai juntar, ó, direito com direito da sua manga, lateral com lateral, vai alfinetar. Nós vamos passar a costura reta e também a costura de acabamento, né? Overlock ou zigue-zague, o que você tiver utilizando por aí. Então, vamos lá passar aqui fechando as laterais. Costura reta, agora passa a costura de acabamento e você já pode passar também a costura de acabamento aqui na barra da sua manga. Então, aqui fiz a costura de acabamento, vamos desvirar, deixar o direito para fora. E aqui eu venho com a parte do nosso corpinho. Aqui eu tenho frente e costas, né? Tô com o direito para fora. Vou abrir aqui, vou jogar esse lado para lá. Aqui eu tenho a minha costura da lateral, aqui o meu lado frente, aqui o meu lado costas. Venho com a minha manga direito para fora,
Esse lado aqui, ó, é o meu lado frente, então, cava frente com cava frente. Vem aqui, ó, estou direito com o direito, tá? Se atente porque aqui a gente está trabalhando com o tecido duplo, para você não confundir. Aqui é a parte que fica para fora, aqui é a parte que fica para dentro, onde tem o meu pesponto. Então, eu venho aqui, ó, direito com direito, vou pegar aqui só o lado aqui, ó, de fora. Vou juntar aqui, ó, costura com costura. E vou alfinetar. Agora eu venho aqui, ó, no meu decote, aqui na minha pontinha, venho aqui com a parte de cima aqui da minha manga, vou puxar um pouco aqui o tecido franzido mais para cá, para não atrapalhar aqui a costura, não ficar muito grosseiro. Tirar esse excesso aqui. Vou colocar, ó, direito com direito, ó, coloco aqui, encostado aqui no meu decote. Vou alfinetar. A gente vai alfinetar aqui por enquanto, daqui a pouco a gente vai trazer essa parte de lá para cá, para a gente poder deixar a nossa cava embutida. Aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, no meu decote, ó, venho com esse outro lado. Deixa eu puxar aqui, esticar um pouco o tecido, tirar um pouco franzido aqui da margem de costura. Então, aqui, ó, direito com direito. Posiciona aqui. Ó, deixo alinhado aqui, ó, com a minha cava. Encostando aqui, ó, no meu decote. Vou tirar aqui esse excesso. Vou alfinetar. Certo? Então, aqui, ó, tá a minha cava. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a parte do meu forro, no caso, que tá aqui para trás, ó, meu forro. E vou jogar aqui para a parte da frente. Ó, minha manga vai ficar aqui dentro. Aqui eu pego o outro lado, ó, venho aqui, ó. Minha manga tá aqui dentro. Ó, aqui eu tenho a manga, ó, direito da manga com o direito da parte principal, aqui o avesso da parte principal. Aqui eu tenho o avesso da minha manga. Vou vir com o direito do meu forro e colocar aqui, ó, costura com costura da lateral. Costura com costura. Vou alfinetar. Tirei aquele alfinete e tô colocando novamente, juntando agora as três partes. Principal, manga e forro. Agora aqui, ó, vou dar uma esticadinha, que a minha manga tá aqui dentro, né? Aqui é a parte, ó, da cava, cava frente. Eu vou ajeitando aqui, ó. Principal, manga, forro. Aqui a gente vai, ó, ajeitando. Aqui você pode ir alfinetando para te auxiliar. E aqui é aquela pontinha onde a gente... Ó, e aqui você vai arrumando, tá? Vai arrumando. Até vir aqui na ponta, ó. E aqui vai ficar assim, certo? Coloco mais um alfinete. Ó, a minha cava frente. Agora eu venho aqui com a minha cava costas. Fica um pouquinho embolado porque ela tem elástico na cabeça da manga. Então, a cabeça da manga tá menor, né? Então, fica aqui parecendo que tá meio emboladinho, mas dá tudo certo. Então, aqui, ó, novamente eu tenho parte principal, manga costas e forro da minha manga costas. Vou alfinetar. Dou aquela esticadinha aqui, ó, na ponta. Ó. Ajeita aqui, você vai ajeitando devagar que vai encaixando tudinho, tá? Então, aqui, ó, tá vendo?
finalzinho aqui, você vai encaixando. Ele fica mais estreito, né? Porque aqui é uma ponta que vai afunilando. Então, ele fica mais estreito. Mas você consegue aqui, ó, vai encaixando aqui para dentro. Deixa aqui assim, ó, esticadinho. E alfineta. Agora aqui nós vamos passar uma costura reta, de uma ponta a outra. Tá vendo? A ponta daqui da frente já foi lá para dentro, porque eu puxei a das costas. Então, aqui, a da frente, ó, foi lá para dentro. Se eu puxar a da frente, a das costas entra. Mas é assim mesmo, tá? Tá certinho. Então, aqui eu vou começar a minha costura com minha margem de costura do molde de 1 centímetro. E vamos passar a costura reta. Vai sempre ajeitando, tá, gente? Sempre arrumando para sua costura ficar bonita aqui no final. Pronto, fizemos a costura. Aqui você pode tirar essa ponta, tá? Que fica um excesso para na hora de desvirar, você pode tirar esse excesso. Aqui, dependendo do tecido, esse tecido que eu tô trabalhando, que é o crepe Duna, lá da Máxima Tecidos Finos, com estampa de linho, né? Textura de linho, aliás, ele cede bem, ele também tem um pouquinho de elastano, então ele cede bem. Então não tem necessidade, mas se você estiver utilizando um outro tecido, você dá alguns piques aqui na cava para ela desvirar e ficar legal. Feito isso, a gente pode puxar aqui a nossa manga para fora. Ó. Prontinho, ficou aqui o nosso rolotê. E aqui nós temos... Peraí, deixa eu desvirar aqui direito. Aqui. Pronto. Aqui nós temos a nossa frente. Aqui a parte costas. Ó. Agora nós vamos fazer o franzido daqui. Aqui, como eu falei com vocês, né? Abrimos a costura. Vou juntar aqui, ó, costura com costura. Aqui. Vou alfinetar. Aqui, gente, eu vou passar uma costura em ponto largo para a gente franzir bem no centro dessa costura aqui, tá? Então, você pode colocar mais alfinete, se você desejar. Então, eu vou passar bem aqui no meio. Como é que eu vou fazer? Eu vou dar um retrocesso aqui, bem no início, um retrocessozinho pequeno aqui para ficar discreto. Vou aumentar o meu ponto e vou vir costurando para depois a gente franzir. Então, aqui eu vou dar um pequeno retrocesso. Dei o retrocesso.
Agora, eu vou aumentar aqui o meu ponto para o 5, que é a maior largura aqui da minha máquina. E agora eu venho costurando. Volto com a minha máquina para o ponto que eu estava utilizando, que era o 3. E aqui eu fiz uma costura, ó, que quase não dá para ver. Nem do lado de dentro, ó, nem do lado de fora. Agora aqui, você vai precisar aí da sua fita métrica, porque nós vamos conferir o tamanho aqui que vai ficar o nosso franzido. Então, aqui com a linha referente ao avesso, desculpa, referente à bobina, eu vou puxar ela, ó, para formar o franzido. Então, esse franzido aqui precisa ficar com 12. Tem mais de 12 até. Então, é pouco franzido aqui. Franzidinho mais discreto. Deixa eu ver aqui. Agora sim. 12, pronto, já tá aí o franzido. Nossa parte aqui já tá pronto. Eu vou dar um nozinho aqui nessa linha, só para esse franzido não se desfazer, não sair do lugar. Então, eu dou 2 nozinhos aqui e pronto. Travei aqui o meu franzido. Nós vamos agora fazer o túnel aqui para pôr o elástico na manga. Então, aqui eu vou dobrar em 1 centímetro e vou fazer uma costura reta, deixando aqui 1,5 centímetro sem costurar, que é para a gente passar o nosso elástico. Você dá o retrocesso, tá? Eu vou costurar bem em cima da costura de overlock. Mesma coisa você vai fazer com a outra manga, tá? Então, aqui eu costurei, ó, e deixei aqui esse espacinho aberto, que é pra gente passar o elástico, aquele elástico maior que a gente cortou. Aqui eu vou dar um retrocesso aqui no meu elástico, ó. Coloco aqui um sobre o outro e vou fazer um retrocesso aqui. Pronto, fiz o retrocesso, agora eu jogo meu elástico aqui para dentro. Agora aqui eu fecho esse espacinho. Que eu vou fechar pelo lado direito, que é para eu poder ver exatamente onde começou e terminou a costura. Pronto, ó. Fechado. E assim ficou a nossa manga. Agora, você vai fazer do outro lado também, nós vamos reservar e preparar a parte da saia para a gente poder unir. Bom, aqui na parte da saia, nós vamos pegar aqui, ó. Eu tô com a minha parte frente, vou abrir aqui o direito, ó. Direito para cima, vou vir com a parte das costas. E aqui, ó, aqui eu tenho o meu centro costas. Vou pegar aqui, ó, direito com direito da lateral. Vou posicionar aqui, ó,
lateral com lateral. Você vai alfinetar até a barra. Você vai pegar aqui o outro lado, ó, que é minha lateral, ó. Vou virar aqui para baixo, direito com direito. Lateral. E aqui, gente, nós vamos fazer a costura reta e depois você vai fazer também a costura de acabamento, tá? Overlock ou zigue-zague que você, né, tiver utilizando aí. Ó, aqui na lateral é aquele mesmo princípio do decote. Não estica. A sua lateral também está no sentido do viés, tá? Porque ela tá cortada no evasê, então aqui ela tende, ó, a esticar. Então você também não vai esticar aqui na hora da costura. É só, ó, posicionando. Então agora a gente vai lá fazer a costura de acabamento. Pronto, passei aqui a costura, certo? De acabamento. Agora, nós vamos abrir, ó, colocar aqui, que é o meu meio, ok? Vou colocar assim. Vou vir com a minha parte de cima, tá? Com a parte para fora, ó, do direito, ó. Vir aqui, ó, direito com direito. Vou ver essa manga aqui para baixo. Aqui eu tenho o meu centro-frente, vou colocar aqui, ó, bem com essa pontinha aqui. Posiciona aqui. Vou alfinetar. Vou alfinetar aqui, eu vou juntar lateral com lateral. E junto aqui com a minha costura de lateral também. Jogando aqui a minha margem de costura pro lado das costas, tá? Aqui é a margem da saia. Caso aqui bem certinho. Alfineto. E aqui o final, ó, com aqui o meu centro costas. Do lado de cá, vamos fazer o mesmo processo. Junto aqui, costura com costura da minha lateral, venho e vou casar aqui com a costura da saia, da lateral da saia. Jogando a margem de costura da saia para o lado das costas. Aqui, abro aqui, ó. E o meu centro costas. Agora nós vamos passar uma costura reta em toda essa cintura. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Casando direitinho. Aqui casa direitinho, tá? Você vai vir ajeitando aqui na hora da costura, ó. Você vai juntando, que ele vai casando, ó. Ele vai casar perfeitamente. Então, vamos lá costurar. Quando chegar aqui no centro, frente, você deixa a agulha dentro e você vai ajeitar aqui para virar, ó, para o outro lado.
Pronto, costuramos aqui. Aqui a gente tem que dar o pique, né? Para desvirar, para esse biquinho ficar bem certinho. Mas aqui, ó, ele tá bem bonito, tá? Então, aqui conferindo, ó, costura com costura. Aqui também, ó, a gente vai conferindo. Conferiu aqui, uma coisa que você também vai precisar conferir para não dar errado na hora de colocar aqui o zíper, ó. Você vai conferir se os dois estão com a mesma altura da costura, ó. Aqui você vai botar costura com costura. E aqui, ó, tá certinho. Se um lado der mais alto ou mais baixo que o outro, você tem que acertar, porque senão na hora que você colocar o zíper, ele não vai casar a costura da cintura quando fechar o zíper, tá bom? Então, feito isso, nós vamos agora passar aqui a costura de acabamento, certo? E nós vamos aplicar o zíper. Você vai passar ali a costura de acabamento, você pode também já passar a costura de acabamento aqui no centro costas, tá? Você vai passar a costura aqui de acabamento também. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, né, o zíper. A gente vai estar usando o zíper invisível. E uma coisa super importante aqui é a gente passar o ferro. Passar o ferro aqui por esse lado, tá? Pelas costas do dente, no caso. A gente abre, porque geralmente essa parte ela vem assim, tá? E daí a gente abre, a gente passa o ferro para abrir, porque isso faz com que a gente consiga fazer a costura mais próxima e deixar esse zíper bem visível. Vou estar usando esse zíper branquinho mesmo. Eu tenho aqui esse calcador aqui, ó, que é específico para zíper, no caso de máquina industrial, mas eu também tenho esses dois aqui, que é o de metadinha, tá? Então, aqui, ó, tem esse, é o lado direito e esquerdo, que no caso é para fazer a costura assim, ó, com um calcador assim. Ele fica bem encostadinho também. Bom, aqui passei, ó, a costura de acabamento aqui no centro costas. Depois ele vai ficar com essa costura aberta. Aqui eu colei um pedacinho, uma faixinha de entretela de malha mesmo, porque eu tô usando um tecido que ele é mais fino, né, mais fluido. Então, para eu costurar aqui o zíper, essa entretela vai dar uma estrutura para o meu tecido, para ele não ficar enrugando nem nada e ficar uma costura bonita. Então, eu entretelei esse pedacinho aqui dos dois lados, né? Aqui, ó, do outro lado também. Uma tirazinha de entretela de 1,5 cm a 2 centímetros. Você pode colocar. Essa minha tá com 2. Então, nós vamos colocar aqui o nosso... aplicar aqui o nosso zíper. Então, aqui, gente, outra coisa, você sempre abra e fecha o zíper para ver se ele tá funcionando direitinho. Quando a gente passa o ferro, aí quando a gente fecha, ele fica assim, ó. Isso aqui levantado, tá? E quando a gente abre, ó, você vê que ele fica bem encostadinho. Então, aqui eu tô com o direito do meu zíper para cima, assim como aqui tá o meu vestido, certo? Então, aqui, ó, eu posiciono assim, vou abrir aqui e vou colocar o direito do meu zíper com o direito aqui do meu vestido. Eu vou colocar ele bem aqui, ó, nessa direção, porque eu gosto sempre de colocar um ganchinho aqui em cima para deixar com mais resistência, tá? Para ele não ficar fechado aqui só na força do zíper. Então, eu coloco ele, eu uso essa distância que ele tem aqui, ó, como um parâmetro. Então, aqui eu tô encostando essa parte bem aqui aqui onde finaliza, né? Então, eu vou alfinetar. Você pode alfinetar para te auxiliar. E nós vamos passar aqui a costura bem pertinho.
sem esticar o tecido, deixando ele certinho. Você vai aplicando o teu zíper, tá? O zíper que vai contornando aqui o vestido. Então, aqui, ó, só posicionando o zíper, passando a costura. Então, aqui, ó, a costura ficou bem pertinho. Agora eu vou fechar aqui meu zíper, ó. Vi que não tá pegando. Agora aqui, ó, eu vou marcar aqui do outro lado, ó. Aqui a altura em que tá a cintura, ó. E vou marcar aqui aonde eu finalizei a costura. Foi aqui, então vou marcar que é aqui que eu tô finalizando, tá? Aqui, se você quiser, também dá para pegar aqui do outro lado, vai alinhar aqui a cintura, ó, costura com costura da cintura. E aqui você vai ver até onde foi. E você marca aqui também. Aqui você alinha aqui, certo? Agora vamos costurar o outro lado. Aqui, ó, tô com o direito para cima. Vou abrir aqui o zíper. Direito para cima, ó. Agora eu viro o direito para cá, para ficar direito com direito. Aqui eu já vou encontrar, tem a marcação aqui da cintura. Vou colocar aqui na direção da cintura. Começo por aqui. Coloco um alfinete. Aqui eu vou casar, ó, o final da minha costura com o final que eu marquei no zíper e o que eu marquei aqui no meu tecido. Aqui, ó, do lado onde está a entretela, e vou alfinetar também, ó. E aqui, ó, dá certinho. Aqui, que essa pontinha vai encostar aqui, no início aqui. Aqui também eu posso alfinetar para não sair do lugar. Então, agora é costurar. Pronto, ó, costurinha feita, bem pertinho. Agora a gente vai fechar o zíper e ver se a costura casou certinho, tá? Então, aqui eu vou virar para ele ficar assim, aqui assim. Pronto, ó. Tá vendo? Aqui vai ficar assim. Aqui eu vou colocar aquele ganchinho, ó, para ficar aqui. E aqui ficou o nosso zíper. Você testa se ele tá subindo e descendo certinho, tá? E aqui a gente tem, ó, o encontro da costura bem certinho, ok? Agora a gente vai fechar aqui
Eu gosto, gente, vou trocar ali o meu calcador, porque eu gosto de passar uma segunda costura aqui, ó, prendendo a margem. E também, depois eu viro aqui, ó, e eu dou um retrocessozinho aqui, prendendo também, porque essa parte é mais grossa. Então, eu dou uma puxadinha nela para trás, assim, ó, e dou um retrocessozinho, porque é mais grosso aqui nesse pedaço. Então, para o tecido não ficar encostando muito e dificultar na hora de fechar o zíper. Voltei com o meu calcador normal. E aqui eu passo uma costurinha. Aqui. Agora eu vou estar usando esse calcador aqui para poder fazer o fechamento. Então aqui, ó, eu vou fechar o meu zíper e vou fazer a costurinha aqui, ó. Vou tirar aqui, que a gente junta. Ó. Vai juntar aqui. Pode alfinetar. E vai alfinetar até o final aqui, ó, da barra. E aqui, ó, eu vou passar uma costura, ó, o mais próximo possível daqui. Então, esse dentinho, ó, esse calcador, ele vai me ajudar a chegar mais próximo daqui. Aqui, eu vou subir do final aqui, mais ou menos 1,5 centímetros. É onde eu vou começar essa costura e vou descer até a barra do vestido. Então, aqui, ó, fiz a costura, mantendo aqui a margem de costura, certo? Ó, aqui, ó, o mais próximo que eu consegui chegar, 1,5 centímetros do final, ok? Para fazer o nosso acabamento. Aqui você vai passar o ferro, abrir aqui essa costura, deixar bem assentado, que é pra gente fazer a bainha. Ó, olha a finalização aqui do nosso zíper como ficou, ó. Perfeita, tá vendo? Agora, aqui para nossa bainha, você pode passar a costura de overlock em toda a volta e virar 1 centímetro e costurar. Eu vou fazer da seguinte forma: vou passar uma costura reta aqui, toda a volta, com um pouquinho menos de meio centímetro, tá? Que eu vou abrir a costura, ainda não abri no ferro, mas eu vou passar aqui com ela aberta. A costura do centro-costa. Minha margem tá aberta. Essa aqui é uma forma da gente fazer uma bainha de lenço mais prática, sem precisar refilar. Pronto, terminei. Aqui eu só vou tirar essa pontinha grossa da margem de costura, mas vocês podem ver, ó, como fica bem na beiradinha. Feito isso, agora eu vou dobrar 2 vezes. Então, eu dobro uma nessa costura que eu acabei de fazer e dobro uma segunda vez e vamos passar a costura na beiradinha. Então, essa costura aqui é só para a gente
ter aqui uma contenção do tecido, ele não ficar esticando na hora da gente costurar, para não ficar formando aquelas ondas na nossa barra. Então, você dobrou a segunda vez, você passa a costura reta aqui na bordinha da bainha. Vai dobrando em partes pequenas assim, vai acertando, jogando a margem para dentro e vai costurando na borda. Isso aqui é uma bainha, tipo uma bainha de lenço, porém de uma forma mais prática para modelos assim que a barra são, né, arredondadas. Agora, aqui ficou a nossa barra, ó. Lado do avesso. Agora é só a gente passar o ferro, fazer os detalhes. Eu vou só costurar aqui o ganchinho para colocar aqui no vestido. E ele ficou assim. Vestido bem bonito. Mas falta aqui eu botar o ganchinho. Ó. Assim ficou o nosso zíper. Vocês vão ver aí no corpo da minha filha como ficou o resultado completo do nosso vestido. Eu encurtei um pouco, ele não tá com o comprimento total do molde. Minha filha, assim como eu também, é baixinha, então eu diminuí, tá? A barra. No mais, tá tudo certinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Lembrando do cupom de desconto Vânia Machado 10, lá na loja Máximos Tecidos Finos. E você vai poder também fazer nesse tecido, se você gostou aí do caimento. O que ele é bacana é que ele quase não amassa. Então, isso é bem bacana. E aí você pode experimentar também outros tecidos, como viscose, musseline, chiffon, crepe georgette, que vão ter também caimentos maravilhosos para esse modelo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. All I want